E aí, gente bonita, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Anderson. Vamos voltar para o nosso estudo de física? Beleza, vamos lá então. Ok, gente boa. Olha só, já falamos então de dilatação linear, dilatação superficial e agora vamos falar da dilatação volumétrica. Tanto da dilatação volumétrica dos sólidos como a dilatação volumétrica dos líquidos, tá bom? Então vamos começar aqui, ó. Quando a gente fala de dilatação volumétrica, então a gente tem que considerar um material com três dimensões, né? Diferente do que a gente fazia anteriormente. Quando era superficial, a gente considerava a área, ou seja, duas dimensões. Quando a dilatação era linear, a gente considerava uma única dimensão, só o comprimento. Agora, na volumétrica, a gente vai considerar as três dimensões, né? Então, comprimento, largura e altura. Então, aqui a gente tem uma caixa, aqui a gente tem um corpo com as três dimensões, né? Apresentando um volume. Há uma temperatura inicial. Vamos fazer com que esse corpo se dilate acrescentando calor. Né? Vamos aquecer esse corpo mudando a temperatura e passando por uma temperatura maior. Então, quando isso acontece, a gente percebe que esse material se dilata. Ele tem, então, agora o seu volume maior. Ok? E aí, matematicamente, a gente vai escrever que essa dilatação do corpo é dado pela característica de cada corpo, em que nós vamos representar pelo coeficiente de dilatação volumétrica, que aqui nós vamos chamar de gama, vezes o volume inicial e vezes a variação de temperatura. Então aqui você já percebe que a equação para a dilatação de volume ela é muito parecida com a equação para a variação de superfície e para a variação de comprimento. O que modifica agora é a simbologia. No entanto, nós temos que essa variação ela é proporcional à característica de cada material, o seu volume inicial e também a sua variação de temperatura, ok? E aqui nós temos as unidades de medida para cada variável. Então, para a variação de volume, o volume, nós temos a unidade de medida, o metro cúbico, no sistema internacional. Para a temperatura, o Kelvin, como a gente já disse, e o coeficiente de dilatação volumétrica, o Kelvin elevado a menos 1. Então, sobre o coeficiente de dilatação volumétrica, por se tratar de um material com três dimensões, nós temos que esse coeficiente gama é dado por 3 vezes o coeficiente alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Pessoal, aqui então nós temos um exemplo sobre a dilatação, que é uma atividade da apostila de vocês, e vamos verificar então como que a gente resolve essa questão. Olha só, um recipiente de ferro com 1000 centímetros cúbicos de volume é aquecido de 20 graus Celsius a 120 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do ferro é de 39 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1, determine o novo volume. Então veja só, eu sei que a variação de volume, como a gente viu anteriormente, é dado pela seguinte equação: volume inicial vezes o gama vezes a variação de temperatura. Como o exercício sugere ou solicita que eu encontre a variação de volume, então eu tenho que a variação de volume é dado pelo volume inicial, 10 elevado à terceira centímetros cúbicos, ok? Vezes o coeficiente de dilatação linear, 39 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é 120 menos 20. Então agora nós vamos resolver toda essa multiplicação, né? Podemos até transformar esse 100 em 10 elevado ao quadrado, e teremos que essa variação de volume é de 39 vezes 10 elevado a menos 1. Dando uma ajeitada nessa notação, teremos que a variação de volume é de 3,9 centímetros cúbicos. Muito bom. Aí, o questionamento é sobre o novo volume. O que eu determinei aqui? Eu determinei a variação de volume. O novo volume é o volume final, o V. Mas a gente sabe que essa variação de volume é dado pela diferença entre o volume final e o volume inicial. Então vamos substituir agora nessa equação e teremos então variação de volume 3,9, volume inicial 1000 centímetros cúbicos
E o volume final nós vamos encontrar, então, resolvendo a equação, de tal forma que o volume final é de 1.003,9 centímetros cúbicos. Ok? Muito bom. Agora, sobre a dilatação dos líquidos, pessoal. A dilatação dos líquidos, ela acontece de forma muito parecida com a dilatação dos sólidos, né? Ela é diretamente proporcional ao coeficiente de dilatação, a característica do material do líquido. É diretamente proporcional à variação de temperatura e também ao seu volume inicial. Aqui nós estamos observando um automóvel em que tem um combustível sendo extravasado do tanque de combustível devido ao aumento de temperatura e também à dilatação do líquido. Tá? Então ali ocorreu uma variação significativa de tal maneira que o líquido aumentou o seu volume de forma a extravasar. Aí nós temos o seguinte questionamento. Se houve um aumento de temperatura significativo de maneira a fazer o líquido se dilatar, o que aconteceu com o tanque? Ou seja, mas e o tanque? Também esquentou? Se esquentou, ele dilatou? Se dilatou, por que não continuou a conter todo o combustível? Tá? Então aqui nós temos um questionamento bem interessante acerca da dilatação dos sólidos e dos líquidos. Né? Por que o líquido extravasou? Devido ao seu coeficiente de dilatação ser maior do que o coeficiente de dilatação dos sólidos, do material que constitui o tanque de combustível. Então o tanque de combustível não vai se dilatar de maneira a conter ou continuar contendo o líquido. Pessoal, para a gente entender melhor sobre aquela situação do combustível que está sendo extravasado, onde o tanque de combustível não consegue mais reter esse novo volume, então vamos fazer aqui um experimento fictício. Olha só, aqui eu tenho um recipiente contendo líquido até a borda, tá? Um certo volume inicial, e aí vamos aplicar calor, aquecer esse líquido e aquecer esse recipiente. Tá? Então vamos propor a mesma variação de temperatura para o recipiente e para o líquido. O que vai acontecer? Ambos vão se dilatar, tanto o líquido como o recipiente. Então aqui nós temos a descrição, a ilustração do que está acontecendo. Eu tinha primeiramente um volume inicial e agora tem uma nova dilatação do recipiente. Então aqui eu tenho o ΔVR, que é a variação de volume do recipiente. Então aqui você consegue visualizar. No entanto, o líquido, por ter um coeficiente de dilatação maior do que o sólido, ele não vai se dilatar apenas isso. Ele vai se dilatar isso e mais uma outra quantidade que você consegue perceber aqui em cima, que nós chamamos de volume ou de variação de volume aparente, que é o que vai ser extravasado. Tá? Então nós dizemos que a variação do líquido é dado pela soma desse líquido que vai ser extravasado, mais esse líquido que ainda está retido pelo recipiente. Ok? Diante disso tudo, nós podemos dizer que a dilatação do líquido é dado pela dilatação aparente, que é aquela que vai ser derramada, mais a dilatação do recipiente. Muito bom. Mas a gente pode determinar a dilatação do líquido, a dilatação aparente e a dilatação do recipiente, usando a equação que a gente já conhece para a dilatação de volume. Então, ó, a dilatação do líquido é dada pelo volume de líquido inicial, vezes a característica do líquido, coeficiente de dilatação volumétrico do líquido, vezes a variação de temperatura. Já a variação de volume aparente, que é aquele que vai ser derramado, é dado pelo volume inicial do líquido ou do recipiente, que nesse caso é o mesmo, vezes o coeficiente de dilatação aparente, vezes a variação de temperatura. E do recipiente da mesma forma. Então a dilatação do recipiente é dado pelo volume inicial dele, vezes o seu coeficiente de dilatação volumérica, vezes a variação de temperatura. Então ali, fazendo todo o processo matemático, toda a demonstração, nós teremos que, no final, o coeficiente de dilatação linear do líquido é dado pela somatória
do coeficiente de dilatação linear aparente com o coeficiente de dilatação do recipiente. Tá? Então aqui nós temos uma equação bastante importante, em que, em alguns exercícios, ele vai solicitar para que você determine qual é o coeficiente de dilatação linear do líquido, te dando o coeficiente de dilatação linear aparente e o do recipiente. Ou te dando qualquer outros dois para que determine um terceiro. Tá bom? Vamos recordar que esse coeficiente de dilatação gama ele é dado no sistema internacional pelo Kelvin elevado a -1. É claro que em exercícios a gente pode utilizar o quê? Na prática, a gente utiliza o grau Celsius elevado a -1, desde que a temperatura também esteja em graus Celsius. Tá? Lembrando que isso pode ser feito porque a variação de temperatura em graus Celsius é a mesma variação de temperatura em Kelvin, ok? Muito bom. Diante disso, pessoal, nós vamos falar da dilatação anômala dos líquidos. Para iniciar, olha só, a maioria das substâncias, elas têm um comportamento normal. Que comportamento é esse? É que quando aumenta-se a temperatura desse corpo, o seu volume também aumenta. Quando diminui a temperatura, o seu volume diminui. Já para alguns líquidos, especialmente para a água, existe um intervalo de temperatura que não é dessa maneira que ocorre. Tá? Antes de começar toda a orientação acerca disso, vamos observar essa figura, essa imagem, e vamos verificar que quando nós colocamos um recipiente dentro do congelador contendo água, depois de algumas horas, esse recipiente vai congelar e ele pode ser deformado ou quebrado, né? Com certeza você já deve ter passado por essa situação de colocar alguma coisa dentro do congelador contendo água e depois esse recipiente se deformou ou quebrou. Tá? Por que isso? Devido à dilatação anômala da água. Sobre a explicação dessa dilatação anômala, nós vamos pensar no seguinte: uma porção de água que esteja a temperatura de 10 graus Celsius, de maneira que ela esteja reduzindo sua temperatura. Ela vai reduzir a sua temperatura e também reduzir o seu volume, até que ela atinja 4 graus Celsius. Quando ela atinge 4 graus Celsius, a temperatura continuando a reduzir, a água agora não vai mais reduzir o seu volume, mas sim aumentar. Então veja que agora nós temos o inverso acontecendo. A temperatura diminuindo e o volume aumentando, até que essa temperatura atinja 0 graus Celsius. Olha só, galera. Aqui nós temos o gráfico do volume em função da temperatura para a água. E a gente consegue perceber que esse gráfico, essa curva, ela é diferente daquela curva de dilatação volumétrica para um corpo qualquer que não seja água, para um sólido, por exemplo. Né? Veja que esse volume está aumentando com o aumento da temperatura. E é um aumento linear. Já na água, nós estamos observando que a partir de 0 graus, o volume de água começa a diminuir quando a temperatura aumenta até 4 graus Celsius, onde esse volume passa a ser mínimo. A partir dali, novamente, o volume de água começa a aumentar. Tá? Diante disso, a gente diz que a 4 graus Celsius nós temos o volume mínimo de água e, ao mesmo tempo, a maior densidade de água. E isso explica por que nós temos o fenômeno de congelamento da superfície dos lagos e o seu interior não. Por quê? O momento em que a água está a 4 graus Celsius, ela tem a maior densidade. Logo, essa água a temperatura de 4 graus Celsius, ela vai permanecer no fundo dos lagos. E aquela água que está com a temperatura inferior a 4 graus Celsius, ela terá uma menor densidade. Então ela vai permanecer na superfície do lago. O que vai acontecer é o seguinte: tendo a menor densidade e uma menor temperatura, facilmente essa água será congelada. Para entender melhor tudo isso, vamos analisar um exemplo então sobre a dilatação dos líquidos, tá? Novamente exercício, sempre exercício da apostila de vocês.
Então vamos lá, olha só, um recipiente de vidro com coeficiente de dilatação volumétrico de 0,27 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius elevado a menos 1, de 300 centímetros cúbicos de volume, está completamente cheio de determinado líquido, em que seu coeficiente de dilatação é 2,77 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius elevado a menos 1. O conjunto é aquecido até atingir uma variação de 200 graus Celsius. Determine a dilatação do recipiente. Então veja só, para determinar a dilatação do recipiente, então a variação de volume é dada pelo volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico desse recipiente, vezes a variação de temperatura. Temos que o volume inicial do recipiente é de 300 centímetros cúbicos, coeficiente de dilatação volumétrico 0,27 vezes 10 elevado a menos 4 e a variação de volume 200. Né? Aí vamos resolver, então, toda essa expressão, 300 vezes 0,27 vezes 200, 16,200, vezes 10 a menos 4. E aí vamos, então, dar uma ajeitada nessa notação. Teremos que a variação de volume do recipiente é de 1,62 centímetros cúbicos. Na letra B, pergunta-se qual é a dilatação real do líquido. A dilatação real do líquido é dado, então, pelo volume inicial do líquido, vezes o coeficiente de dilatação do líquido, vezes a variação de temperatura. Eu tenho que essa variação do líquido, então, o volume inicial é um recipiente completamente cheio, então 300 centímetros cúbicos. O coeficiente de dilatação do líquido é dado por 2,77 vezes 10 elevado a menos 4, vezes a variação de temperatura. Vamos multiplicar os coeficientes, 300 vezes 2,7 vezes 200, teremos 166.200 vezes 10 a menos 4. Ou seja, a dilatação de volume de líquido real, ou a dilatação real do líquido, é dada por 16,62 centímetros cúbicos. Na letra C, qual a dilatação aparente do líquido? Então a gente vai fazer o seguinte, para determinar essa dilatação aparente, nós temos a dilatação do líquido, que é 16,62, e temos a dilatação do recipiente, que é 1,62. Então, a dilatação aparente é aquela que vai ser extravasada, aquela que vai ser derramada. E a gente lembra que essa que vai ser derramada é dado pela subtração da dilatação do líquido e a dilatação do recipiente. Tá? Você lembra lá da equação que a dilatação do líquido é dado pela dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. Então, você vai ter que a dilatação aparente é a subtração da dilatação do líquido e a dilatação do recipiente. Ok? Agora, a letra D, o coeficiente de dilatação aparente do líquido. Então, a gente vai atribuir novamente a equação de dilatação do volume aparente. É dado pelo volume inicial vezes o coeficiente de dilatação aparente vezes a variação de temperatura. Então, eu tenho que a dilatação de volume aparente é 15, conforme a gente encontrou na letra C, vezes o volume inicial 300, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico aparente, vezes a variação de temperatura. Vamos multiplicar o 300 por 200, teremos 60.000. Então eu tenho que o coeficiente de dilatação volumétrico aparente é 15 dividido por 60.000. Resolvendo isso, nós teremos que a dilatação, ou o coeficiente de dilatação aparente, é 2,5 vezes 10 elevado a menos 4. Ok? Teríamos uma outra forma de resolver isso. Para determinar o coeficiente de dilatação aparente, bastaria eu subtrair o coeficiente de dilatação volumétrico do vidro do coeficiente de dilatação volumétrico do líquido. Então, 2,77 vezes 10 a menos 4, menos 0,27 vezes 10 a menos 4. Então, teríamos o coeficiente de dilatação volumétrico aparente, que é o 2,5 vezes 10 elevado a menos 4. Pessoal, já foi dito, mas é importante então a gente lembrar por que os lagos não congelam por completo. Tá? Então, lá atrás, nós vimos que os lagos não congelam por completo devido à diferença de densidade da água conforme a sua temperatura. Né?
a temperatura da água a 4 graus Celsius, ela tem a maior densidade por conter o seu menor volume. Logo, essa água a 4 graus Celsius ela fica no fundo do lago. E a água mais gelada ela vai ficar sobre o lago, tendo a menor densidade. Muito bem. Então ali você consegue entender. Se você tem água mais gelada em cima e água menos gelada embaixo, então o congelamento vai ocorrer aonde? Apenas na superfície. Mas, para a gente entender, vamos dar uma olhadinha no próximo vídeo. A expansão anômala da água é muito importante para a vida em lagos. No início do inverno, o ar, que fica cada vez mais frio, resfria a camada de superfície da água do lago. Consequentemente, a água encolhe e torna-se mais densa. Essa água mais densa afunda, empurrando a água de menor densidade até a superfície. A temperatura de 3 graus Celsius, a água tem uma densidade menor do que aos 4 graus, que é a temperatura da água imediatamente abaixo dela. Portanto, nesse momento, a água resfriada para de afundar. O processo de resfriamento da água então continua muito lentamente, mas no fundo do lago permanecerá uma camada de água à temperatura de 4 graus Celsius. Se não fosse pelo fenômeno da expansão anômala da água, o ar gelado logo resfriaria toda a água até 0 graus Celsius, o que seria fatal para os organismos vivos do lago. Muito bem, gente. Então a gente já tem um pouco de conhecimento, a gente já viu sobre a dilatação volumétrica dos sólidos, dos líquidos, né, e a dilatação anômala da água. Então agora a gente tem condições de resolver as atividades da apostila, né, propostas, certo? Então qualquer dúvida, me questione. Um abraço a todos, fiquem com Deus.